Ainda falando sobre a participação de militares em protestos e também sobre o encontro de hoje do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas, a gente recebe no Jornal da Manhã agora o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro. Tudo bem, ministro? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. Bom, em relação primeiro, general, ao encontro de Lula com os representantes das Forças Armadas, de que maneira é possível acalmar os ânimos nesse momento e também chegar a algum tipo de acordo com as Forças Armadas para que não haja mais tanto envolvimento na política como vimos nos últimos anos? Bem, eu penso que não tem necessidade de acordo, né? Existe uma conduta prevista, um comportamento previsto nas Forças Armadas e é só seguir o que está previsto na legislação, na disciplina militar. O encontro do presidente com os comandantes, ministro da Defesa, é um encontro que eu, inclusive, acho que estava agendado com o presidente da Fiesp, que agora não é mais presidente da Fiesp, então tem que ver como que esse encontro vai se realizar. Está previsto para hoje. E a conversa tem que ser franca, uma conversa franca. Realmente há necessidade de não haver participação política da parte militar, e não só da parte militar, de todas as carreiras de Estado. Nós tivemos aí outras carreiras de Estado que estão também sofreram esse desgaste pela tentativa de arrastar essas carreiras de Estado, inclusive os militares, para o jogo político, né? Então, isso aí não foi conseguido pelo governo anterior, mas a imagem foi conseguida. O governo não conseguiu arrastar as Forças Armadas para o jogo político, mas a imagem para o público foi. Então, tem que desmanchar isso aí. Não adianta nessa hora, uma hora que o Brasil vive uma crise aí, depois desses acontecimentos do dia 8, não adianta o discurso de revanchismo, não adianta extremistas quererem crescer dentro desse cenário. É um momento de equilíbrio e eu penso que não há problema nenhum, não há necessidade nenhuma de acordo, há necessidade só de deixar os comandantes tomarem as providências que eles sabem que tem que tomar. Isso aí é normal no Exército. Eu fiquei mais de 45 anos e eu nunca vi nenhuma omissão em tomar as providências que precisam ser tomadas, né? O presidente Lula também já é o terceiro mandato, não tem novidade nenhuma de relacionamento dele com a Força Armada. Não há necessidade nenhuma de grandes modificações. Eu penso que tudo pode se acomodar. O que a gente tem que evitar agora, nesse momento, a narrativa e a projeção de extremismo. O Brasil não precisa de mais extremismo, né? O Brasil precisa de equilíbrio. Ô, general, quanto o senhor avalia que, na realidade, atualmente, a relação das Forças Armadas com o novo governo está tensionada? E de qual forma, qual leitura o senhor faz o que foi provocando essa desconfiança entre as partes? Eu não vejo tensão, não. Eu vejo que há ajustes que precisam ser feitos, sem dúvida nenhuma. Como você falou, o que aconteceu? O que aconteceu é que nós tivemos um longo período de desgaste institucional, não só as Forças Armadas, mas como muitas outras instituições. A outra coisa, uma carga, um volume impressionante de uma indústria de fake news manipulando a opinião pública e dentro dessa ideia houve uma transferência de responsabilidade. Isso daí foi parcialmente bem sucedido. Transferir a responsabilidade política que era do poder político, que é do poder político, para os militares. Então, quando houve insatisfação do ex-presidente que perdeu a eleição, quando houve insatisfação dele, ele não liderou nada, ele se omitiu. E a fake news, a indústria de fake news empurrou as pessoas para frente dos quartéis, como se os quartéis fossem responsáveis por resolver um problema político. Então, a transferência de responsabilidade do poder político para os militares foi um absurdo. Isso foi uma covardia, né? Então, porque
questão política tem que ser resolvida pelo poder político e não pelos militares. Aqueles acampamentos resultaram nisso aí que a gente viu. Aqueles acampamentos, eles foram ali por motivação política, incentivado por motivação política, tinha que ser resolvido pelo poder político, mas conseguiram de maneira sorrateira, de maneira desleal, empurrar essa responsabilidade para os militares. E aquele público ficou perdido politicamente, ficou na mão de aventureiros extremistas, e deu no que deu. Então, o desgaste, ele vem aí, dessa transferência absurda, que aconteceu ao longo de um bom tempo. Ela não foi só exatamente ali depois do segundo turno. Ela aconteceu ao longo de um bom tempo, discurso na frente do QG, aquela história de falar do meu exército, de que eu sou o comandante em chefe das Forças Armadas, tudo isso daí, tentativa de arrastar a Força Armada para o jogo político. Não conseguiu, mas conseguiu a imagem. E para o público, essa imagem, às vezes, que interessa, aquelas pessoas ficaram iludidas politicamente. Elas não foram tratadas com respeito, elas não foram tratadas com sinceridade, com honestidade. O poder político tinha que dizer, olha, a expectativa de vocês é irreal, ela não vai se realizar. Vamos nos organizarmos numa grande oposição de direita, construtiva, fiscalizadora, e vamos ganhar a próxima. É esse o jogo democrático. E não você ficar iludindo as pessoas com coisas irreais, com expectativas que não vão se realizar. É isso que aconteceu. General, só fazendo um adendo, o senhor citou o presidente da Fiesp. A Fiesp divulgou uma nota confirmando que ele permanece na presidência, comandando a Fiesp, mas, claro, há ainda uma situação política, né, na Fiesp ainda muito complicada. E a pergunta que eu faço agora para o senhor é a seguinte: o senhor acha que o presidente Lula tem razão em retirar alguns integrantes das forças que vinham fazendo a segurança do Palácio do Planalto e também do Palácio da Alvorada, quando ele for para o Palácio da Alvorada, ele desconfiar dos integrantes das forças, dessa segurança, do GSI, por exemplo? Olha, eu acho que ele pode confiar absolutamente nas instituições, né? Se alguma pessoa cometeu algum erro, substitui. Se o planejamento de segurança não está bom, tem que rever o planejamento, mas você não pode descaracterizar as instituições. Ele tem experiência, 8 anos ele ficou ali com essas mesmas instituições para vendo a segurança dele, não aconteceu problema nenhum. E não vai acontecer. Agora, se tem algum erro, se tem falhas, sem dúvida nenhuma aconteceram no dia 8. Isso aí falha em todos os níveis, não adianta querer negar. Houve falha de avaliação, falha de acompanhamento de inteligência, houve falha de execução, mas não só de órgãos de segurança, de todo mundo, inclusive de decisões governamentais. Todos têm participação nesse volume de erros de uma primeira semana de governo, dificuldade de integração, troca de todo o primeiro escalão e segundo escalão, né, em todos os órgãos. Então, isso aí não é problema. Afastar algumas pessoas, substituir, isso aí não tem problema nenhum. Não pode você desvalorizar as instituições. Trocar pessoas é normal. Sempre no Brasil, quando troca o governo no dia 1º, no dia 2, troca todo mundo do primeiro e segundo escalão. Então, essas trocas aí podem acontecer por qualquer motivo, é uma prerrogativa do presidente, mas tem que tomar muito cuidado para não confundir isso com desvalorização institucional, né? Força Armada, GSI, órgãos de governo, Polícia Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, que tinha uma grande responsabilidade, tudo. Essas instituições têm que ser preservadas e aperfeiçoadas. Não pode confundir com erro pessoal. O senhor falou sobre uma sequência de falhas no dia 8 de janeiro, é claro. Houve falha também por parte de Anderson Torres, inclusive que justifique a prisão preventiva do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal? Olha, falha sem dúvida nenhuma que houve, de muita gente, não só dele. Agora, daí para as decisões de detenção, de prisão, aí já é uma outra discussão jurídica que não é minha área de especialidade, né? Mas não pode atacar as instituições.
Se houve erro, as pessoas que erraram têm que responder dentro da lei, sem espírito de revanchismo, sem ferir a dignidade de ninguém, aquilo que é previsto, né, que a gente sempre defendeu para fazer as coisas com dignidade, não só em erros de caráter político, também crime comum. Tem um nível de dignidade, de respeito legal que tem que ser mantido, não tem dúvida nenhuma. E as instituições têm que ser preservadas. O governo ele só pode ser valorizado desse incidente se ele fizer a coisa certa. Se o judiciário fizer tudo certo, com dignidade, sem dar ouvidos para extremistas que aparecem nessas horas. Então tem um equilíbrio aí, um ponto de equilíbrio para o executivo, para o judiciário, né? Para o próprio legislativo, que tem que ser mantido para que o país saia fortalecido desse problema e não enfraquecido. Conversamos com o general da Reserva do Exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro. Mais uma vez, general, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo sempre à Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia.